Oi pessoal, bem-vindos ao canal Nerds TI. Hoje a gente vai ver mais uma aula de Excel, tá? A gente vai falar sobre função C simples, tá? Então, para começar, né, montem essa nossa planilha aqui, né? Para a gente poder trabalhar aí e falar da função C. Função C é uma função de condição, é uma função que a gente utiliza muito nas tabelas do Excel, nas planilhas do Excel. Então eu coloquei aqui embaixo só para que serve, né, a função C. Então é uma função de condição, né? E hoje eu vou falar sobre a função C simples, que é aquela função C que a gente utiliza para quando tem duas condições, tá? Nosso caso aqui, a gente está falando sobre nota dos alunos. Então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. A gente vai colocar aqui a função média. Caso você não se lembre, temos aí a videoaula, veja a videoaula anterior, né? Tem aí referente às funções básicas, né? Pra você ter uma noção aí como faz a função média. E através da média que a gente vai, eu quero que na minha planilha apareça lá se está aprovado ou reprovado. Só que eu quero que seja isso automático, sem que eu digite aprovado e reprovado, tá? Então a gente tem que pensar sempre quando tiver muitas informações. Então uma planilha com 300 alunos, não tem por que você ficar digitando lá aprovado e reprovado. Você cria a função C, né? No primeiro aluno, você clica e arrasta, ele já serve para todo mundo, né? Então no caso aqui eu coloquei as situações. Então situação 1, quando a média do aluno for igual ou maior que 7, né? Então se for maior ou for igual ou maior que 7, ele vai estar aprovado, né? Se for menor que 7, ele está reprovado. Então eu quero que seja aí isso é automático, apareça automaticamente. Então eu coloquei aqui a estrutura que é importante. Às vezes a pessoa erra muito referente à função C na sua estrutura, como ela é montada, tá? Então no caso aqui a gente vai colocar sempre igual, né? Porque é uma função C, né? Que é o nome dela. E aí a gente vai abrir parênteses. Então o primeiro que nós temos que fazer aqui é colocar a condição, né? A condição dessa nossa função. E através dessa condição, se ela for verdadeira, no primeiro ponto e vírgula, esse resultado aqui vai ser se for verdadeira. Então, se eu quero que ele some, se eu quero que ele divida, faça uma conta, se eu quiser que ele apareça uma informação na tela, então é o que eu quero que apareça se for verdadeiro. E se for falso, ele vai estar no segundo ponto e vírgula aqui, ó. Então, o resultado quando for falsa a condição, tá? Eu coloquei também aqui os símbolos que a gente vai usar, né? A gente vai usar alguns símbolos aqui na hora que for criar nossa condição. Isso vai ser importante, tá? Então, marquem aí, né? Isso é importante lembrar de cabeça. Então, eu vou começar aqui pela média, né? Então, colocar igual, escrever lá a média, e eu vou abrir parênteses, né? E eu vou clicar no primeiro bimestre, primeiro aluno aqui, que foi 6,5, vou clicar e vou arrastar até o quarto bimestre. Então ficou lá igual média B3, dois pontos até E3. E aí você clica no Enter, ele automaticamente já coloca pra gente aqui a média do aluno. Então eu vou vir bem nesse quadradinho aqui, ó. Você pode clicar duas vezes, fica mais fácil, porque se você clicar e arrastar, também funciona. Só que aí, se imagina se você tivesse 300 alunos, se ficar clicando e arrastando até chegar lá no último aluno, você clica duas vezes, ó, já te dá o resultado, né? Até se você quiser dar uma formatada aqui, né? Para formatar, lembrando sempre na página inicial aqui, e aí tem as opções de formatação. Então vou dar uma centralizada, aumentar um pouquinho aqui, né? Colocar em negrito, né, com o nosso resultado aqui, e vou colocar uma cor só para o local onde a gente fez o cálculo aqui. Então vou colocar em azul. Beleza, já fiz a média. Agora a gente vai para a função C, né? Então a função é que nós iremos aprender hoje. Então, o que nós vamos fazer? Então, lembrando aqui a estrutura, né? A gente tem que dar uma olhadinha aqui como funciona. Então, eu vou colocar igual C e eu vou abrir parênteses, né? Então, a primeira coisa que ele pede aqui é a condição, tá? Então, ou seja, no nosso caso eu tenho duas condições, né? Se o aluno for tirar 7 para cima, né? E se tirar 7 para baixo. Então, nesse caso, eu vou escolher qualquer uma dessas condições aqui e eu vou colocar aqui na minha condição. Então, por exemplo, vou dizer se o aluno tirar a média for maior, né? For igual ou maior que 7. Então, eu tenho que transformar isso que o nosso computador entenda essa informação. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder enxergar. Só vou tirar aqui,
para a gente poder enxergar qualquer função inteira. Então vou aumentar. Vou voltar aqui. Então, como eu vou fazer que o Excel entenda se a média do aluno for maior, né, igual ou maior que 7? Então, primeiro assim, pensar a média. Qual a informação? Onde está essa informação da média? Tá aqui, ó, tem um campo que mostra a média do aluno. Então, eu vou clicar em cima dele, ó. Que no meu caso que é o F3, né? Beleza. Média 7, né? Ou melhor, 6,4 aqui. Agora tem que dizer se ele for maior ou igual. Eu já tenho aqui ó, o símbolo ó, de maior ou igual. Então eu coloco aqui, ó. Maior igual a quanto? A 7. Então eu já fiz minha condição. Então se a média, que é o F3, for maior ou igual a 7, vou colocar agora ponto e vírgula. Que até eu coloquei aqui, ó. Condição, ponto e vírgula. Agora o resultado se ele for verdadeiro. Então, se realmente ela não tirou 7 para cima, está aprovado. Então, eu quero que apareça a frase aprovado. No Excel, para a gente poder colocar uma frase, eu preciso colocar isso entre aspas duplas, tá? Então, eu vou segurar o Shift, clicar aqui no aspas, que é perto ali do ESC, colocar aqui aprovado. E vou fechar aspas. Então, eu já disse se ele for verdadeiro. Algo que a gente não pode esquecer, né? E se for falso? E se o aluno tirou menos que 7? Eu também preciso colocar. Então, se o pessoal erra também, eles colocam só uma condição, esquece da segunda condição. Então, eu vou colocar se for falso. Se for falso, se o aluno realmente tirou 7 para baixo, ele está reprovado. Então, eu vou abrir aqui, como é uma frase, abrir aspas, escrever reprovado. E vou fechar aspas, tá? Vou fechar a parênteses, vou clicar no Enter. Reprovado. E a mesma coisa, faço isso no primeiro, ele mostra aqui pra gente, né, o cálculo, né? Então, só para a gente poder entender, eu vou clicar aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei igual, função C, abrir parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá na nossa, na, na célula F3, né, verificar quem é F3. No nosso caso aqui, F3 é esse cidadão aqui, ó, 6,4. Então, ele vai fazer essa comparação, uma pergunta. 6,4 é maior ou igual a 7? Se for verdadeiro, ele vai fazer o que estiver aqui dentro, né? Depois do primeiro ponto e vírgula. E se for falso, ele vai vir para o segundo ponto e vírgula. 6,4 é maior que 7? Não, não é maior, é menor. Então ele vai vir para cá, ó. Vai colocar a palavra reprovado. Isso aqui nós colocamos uma frase, mas poderia ser cálculo, poderia ser qualquer coisa, tá? Cliquei no Enter, tem o resultado. E a mesma coisa, vem no cantinho aqui, ó, nesse quadradinho bem na borda, tá? Clico duas vezes e já aparece pra gente. O legal de você usar a função C, igual eu comentei vocês, se eu mudar qualquer valor aqui, por exemplo, vou mudar aqui para 8 e vou mudar aqui para 7. Tá ali a média 6,9. Vou dar um Enter. Foi para 7,1 e está aprovado. Então não preciso nem me preocupar. No momento que você mudar a sua planilha, né, aqui as informações, automaticamente ele já muda também se está aprovado ou reprovado, tá? Pessoal, muito obrigado. Então até uma próxima. Na próxima eu vou falar sobre as funções C composta.
Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel, né? Bem-vindo ao nosso canal Nerd TI. E nessa aula a gente vai falar sobre a função C composta. Na aula anterior eu comentei sobre a aula C simples, né? E agora a gente vai falar sobre a função C composto, tá? Que também é uma das funções que a gente mais utiliza dentro do Excel, dentro das planilhas. Então, qual a diferença do C simples com o C composto, né? A diferença é que no C composto a gente vai ter três ou mais condições, situações. Tá? Então, às vezes pode acontecer de você precisar ter mais de duas condições, né? Então, vou usar ainda aquela planilha da aula anterior, só que vou fazer uma pequena mudança, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou ter três situações, né? A primeira é quando o aluno tirar média igual ou maior que 7, que vai estar aprovado, né? Então, se tirou 7 para cima, está aprovado, né? Aí, qualquer segunda situação, se o aluno tirar 4 para baixo, né? Estará reprovado. Só que se ele tirar entre 4,1 e 6,9, ou seja, se ele tirar entre 4 e entre o 4 e entre o 7, ele estará de recuperação. Então, ou seja, vai ter três condições aí, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, tá? Coloquei aqui embaixo a estrutura, né, da função ser composta, tá? E aqui está assim, né, que se a gente for montar, vai ser igual ao C. A gente vai colocar aqui a condição, né, a primeira condição. E se ela for verdadeira, a gente vai colocar o resultado quando ela for verdadeira aqui, né? Depois do ponto e vírgula. Depois a gente vai colocar mais um ponto e vírgula, só que eu vou colocar mais uma condição, né? Mais uma função C. Então a diferença da C composta e C simples também seria isso. Na hora que você for montar, você vai precisar inserir outra função C, porque eu vou ter mais duas condições, né? Então vou colocar C, não precisa colocar sinal de igual, tá? Igual só no começo. C, abre parênteses, coloca outra condição, resultado verdadeiro, né? E o finalzinho, resultado falso, tá? Então a gente vai ver aqui na prática, né, para ficar mais fácil pra gente. Então eu vou colocar aqui na situação, né? Então vou colocar igual função C e eu vou abrir parênteses. Então a gente vai pegar aqui a média, né? Vou clicar aqui em cima da média do primeiro aluno, né? Se for no caso aqui, caso tenha dúvida, você pode olhar aqui nos símbolos, né? Então se for maior igual, né, a 7. Então se a média dele for maior ou igual a 7, vou colocar aqui ponto e vírgula, né? Que eu já coloquei a minha condição. Então terminou a condição, coloca ponto e vírgula. Como é uma frase, né? Eu vou colocar aqui aspas duplas. Então tiro o shift e aperto o aspas que está ali perto do ESC. Né? Vou abrir aspas, colocar aqui aprovado. Vou fechar aspas. Então a primeira condição eu já fiz, tá? Então vou colocar aqui ponto e vírgula. Só que eu vou ter mais duas condições. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar outra função C. Vou colocar aqui C, vou abrir parênteses, né? Vou clicar novamente na média ali, né? Como aqui aqui a função ele veio um pouquinho em cima da média aqui, então eu vou digitar F3, né? Então nesse caso aqui, se ele for menor, né? Se ele for menor que 4, né? Ele está reprovado. Então, se o aluno tirou, né, menor que 4, ele está reprovado. Então, se a média for menor que 4, né, vai estar reprovado. Então, eu vou colocar ponto e vírgula e o resultado. Então, reprovado, fecho aspas aqui. Ponto e vírgula, né? Então, eu já coloquei se ele é aprovado, já coloquei se for reprovado. Uma dica: sempre a última condição não precisa colocar função C, só coloca o resultado. Ou seja, se ele não foi aprovado, se ele não foi reprovado, quer dizer que ele está de recuperação. Então essa última, sempre na última condição, não precisa a gente precisar colocar outra função C, tá? Se você colocar, vai funcionar, mas não precisa. Você vai digitar, vai quebrar a cabeça para fazer outra condição, não precisa. Sempre a última condição, só você colocar o que você quer que aconteça, se for falso, né? Então aqui eu quero que ele seja de recuperação. Fecho aspas e fecho parênteses e clico no Enter. Lá, aprovado, né? Então, ele vai lá verificar quem é o F3, né? No caso aqui, o F3 é o 7,1. Então,
7,1 é maior ou igual a 7? Sim, então ele escreveu aprovado. Então imagine que não fosse. Imagine que fosse o valor 6, por exemplo. 6 é maior ou igual a 7? Não. O que vai fazer? Ele vai vir para o segundo ponto e vírgula. No segundo ponto e vírgula tem outra função C. Então vai pegar esse valor 6 e vai comparar. 6 é menor que 4? Né? Não. Então vai fazer, vai lá para o segundo ponto e vírgula. Que vai mostrar para a gente recuperação. Tá? Se eu fosse o valor 3, por exemplo, aí ele ia colocar reprovado. Vou clicar aqui no Enter, né? Eu vou clicar aqui. No meu caso, eu não tenho nenhuma menor que de 4 aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, vou mudar. Vou colocar aqui 3, né? Vou colocar 3. Vou colocar aqui 3 também. Olha lá. Deu 3,8 da média, tá? Reprovado, tá? Então aqui, ó, aprovado. Aqui a pessoa tirou 5,6, tá? De recuperação. E aqui ele tirou 3,8, tá? Reprovado, tá? Então, a única diferença da função C simples e composta seria isso. Quando eu tenho mais de 3 condições, né? Seria uma C composta. E nesse caso aí eu teria que inserir mais uma função C aqui dentro da nossa função. Então a gente vai inserir mais outra função C. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam aí de curtir, né? O nosso blog, curtir aí o nosso canal, tá? E até a próxima.